mesmo sustentado pelas mãos de Deus é que nós prosseguimos. E nós precisamos da mão do Senhor para nos segurar, para atravessar e o dia a dia, não dar nenhum só passo. Nós precisamos da mão do Senhor para estar unido a Cristo, para que nós não desviemos para o mundo. Nós precisamos das mãos do Senhor para nós passarmos as noites difíceis da vida. Nós precisamos da mão do Senhor para quando chegar diante do Rio Jordão, que tivermos que morrer. Espero que ninguém morra tão cedo aqui, né? Quero que todos vivam bastante, mas a mão do Senhor é a que guia para nós passarmos o Jordão. E é isso que esse cântico expressa. Então vamos cantar. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares, esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia! Graças a Deus que a mão do Senhor sempre está estendida sobre nós, né? Vamos convidar aqui o irmão Jonas para fazer uma leitura a mais nas Escrituras, e depois nós já estaremos recolhendo o que é trazido como dízimo ou oferta, que os irmãos possam entregar no altar diante do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Graças a Deus o Senhor nos concede essa linda oportunidade de mais uma vez aprendermos da palavra do Senhor. Aprendermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Tenho certeza que Ele tem algo especial para os nossos corações. É bom estar na casa do Senhor, servindo a Ele, dedicando os nossos minutos a Ele. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 100.
no livro de Salmo, número 100, do primeiro versículo a seguir. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, não nós ou nós mesmos. Somos povo seu, ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei ao Senhor, ao seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Glória a Deus. O Senhor é poderoso e Ele é soberano sobre as nossas vidas, irmãos. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor mais uma vez encha-nos do Teu Espírito Santo e que abra o nosso entendimento para aprender a Sua palavra. Senhor nosso Deus, somos gratos, Senhor, por essa linda oportunidade. Obrigado, Senhor, por estar na Tua casa, te servindo, te adorando. E nesse dia, Senhor, aprendermos da Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos, aleluia, aprender e guardar a Tua palavra ao nosso coração, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos santifica. Fica conosco, ó Deus, com a Tua igreja. Fala poderosamente. Usa mais uma vez o Teu Filho, Senhor, o anjo dessa igreja, para entregar a Tua palavra, Senhor, o ensino da Tua palavra aos Teus filhos. Estamos ansiosos, nosso coração almeja ouvir a Tua voz. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveitando que o irmão Jonas está aqui, pedir para ele recolher as ofertas, convidar o Dejair para vir louvar ao Senhor aqui, nesse momento. Isso. Tão bom contar com cantores assim, né? Nos cultos do meio de semana, não é verdade, irmão Elias? É muito bom, né? Quem tem uma igreja tão rica como essa, não pode se ver empobrecido, né? Nós temos aqui muitos talentos, muitos valores, muitas pessoas aqui nessa igreja que realmente são, podemos até dizer num grau superlativo, talentosíssimas, né? Então, são pessoas assim que a gente conta, viu? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Cheguei ali, o Elias falou assim, ó, chega mais cedo, né? Porque, assim, para cantar. Mas está em tempo, né, irmão Desemir? Está dentro do normal, né? A correria do dia a dia. Mas, graças a Deus, né? Por cada vida que está aqui presente, né, para dedicar esse culto de ensino, né, e aprender mais da palavra de Deus. Então, quando nós chegamos aqui, nós abrimos nosso coração, né, abrimos nosso coração, nosso entendimento para aprendermos mais e, consequentemente, colocarmos em prática. Esse hino tem por título Abre o Coração. Abre o coração, escute a voz amiga que fala com você. Não é ilusão, é realidade. Jesus te ama. Hoje Deus marcou um encontro com você. Basta só você acreditar. Levante a cabeça e começa a lutar. E a vitória com certeza vai chegar. E hoje as barreiras vão cair em seu favor.
Louvado seja o nome do Senhor. Mostra que a fé remove montanhas. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Abre o coração, escute a voz amiga que fala com você. Levante a cabeça e começa a lutar, e a vitória com certeza vai chegar. E hoje as barreiras vão cair em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Mostra que a fé remove montanhas. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Abra o coração, escute a voz de Deus. Abre o coração, Jesus te ama. Abra o coração, escute a voz de Deus. Abre o coração, Jesus te ama. Aleluia, maravilha, né, meus irmãos? Mostra que a fé precisa muitas vezes aparecer, né? A Bíblia diz que Jesus viu a fé, e vendo a fé, diz a Bíblia, que ele operava os milagres, né? E quando ele via fé pequena, ele também dizia, homem de pouca fé, né? E chegou a dizer para uma certa pessoa que não viu uma fé tão grande como aquela do homem que disse que não precisava nem entrar na casa dele para fazer o milagre. Bastava uma palavra
Então ele disse assim que não viu em Israel uma fé do tamanho daquela. Então a fé ela é demonstrada também, né? E nós devemos mostrar a fé. Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos que estão respondendo ao nosso chamado para vir ao templo, para nós estudarmos a continuação, e eu diria, né, que nós estamos agora introduzindo um assunto, né? Porque eu cheguei aqui e fiz apenas algumas abordagens. Todos aqui são muito fiel, mas eu quero destacar a pessoa do Nicolas, né? Porque o Nicolas ele não perdeu nenhum desses cultos desde que eu cheguei aqui. E eu louvo a Deus por esses jovens assim como ele, né? Que tem estado realmente firme, né? E o Nicolas me faz motivação de dar assim o meu melhor, porque ele presta bastante atenção. E eu gosto muito, eu sempre costumo dizer que na pregação é uma forma de que nós sabemos, nós que somos ministros, né? A forma usada na pregação tem no grego a palavra querigma, né? A forma usada no ensino é didaskolo, né? Então, querigma é a proclamação. É mais ou menos como se eu tivesse um martelo mesmo, um prego, e que eu pedisse para o teu coração assim para mim pregar lá uma mensagem. Então, às vezes a pregação ela não alcança tanto, né? Porque às vezes o coração não se abre. Enfim, Jesus disse que o semeador saiu a semear a semente e uma caiu numa terra meia dura, e o coração às vezes é assim, né? Por que às vezes é preciso até o louvor, né? Só abrir o coração, só ficar preparado. Átila Júnior, ele escreve um livro chamado Decolando nas Asas do Louvor. Eu já até conversei uma vez com a irmã Divaneide sobre esse autor, né? Então, ele compara o culto a um voo, e ele diz que o que faz aquecer as turbinas é a oração. Então, quando está lá em cima, assim, é o louvor. Aí, quando está planando, aí vem a mensagem. Mas qual é o problema da mensagem? O problema da mensagem é que o assembleiano olha aquele relógio ali, ó, da 9h30, você não tem, às vezes, condição de aterrissar, você tem que derrubar o avião, né? Puf, né? Porque o assembleiano é tremendo, né? E às vezes ele sai do culto assim sem pedir licença. E a gente tem que entender que as pessoas também, né, são assembleianas. Então, né, e a gente até compreende. Então, o ideal do culto é a gente ter uma aterrissagem mais suave, mais calma, mais tranquila. Isso aqui não é uma crítica, tá, irmãos? Isso aqui é porque eu sou pastor e eu já sei como é que funciona o negócio. E a gente, assim, respeita todos, né? E determinado culto, que não é o caso da terça-feira, né? Então, congestiona de louvor, e a gente gosta de louvar, a gente acha, né, e é muito prazeroso mesmo louvar, ministrar, né? Mas, enfim, aí a mensagem, às vezes, ela fica em demanda dessa necessidade de haver uma condição de fixar aquilo que está querendo se pregar. No ensino, não. No ensino, o que acontece? Você começa, é como um professor, né? Ele vai dar uma aula, ele vai dando sequência. É como colocar esse piso aqui, né? Eu fiz isso aqui mais de 20 anos na minha vida, né? Eu sei como é que é o negócio. Então, o que acontece? Nascimento. A gente sabe que pode parar um pouquinho ali, depois pega
aquela linha, vai continuando, para ali e tal. Então, 3, 4 dias você pode fazer, né, uma sala como essa aqui. Por quê? Porque você está dando sequência. Você pega uma linha. É diferente, por exemplo, em mensagem. Você tem que pá-buf, né, terminar. Esse pá-buf aqui se chama onomatopeia, né? Então, você tem que terminar no mesmo momento que você começou. E, às vezes, uma mensagem expositiva, o exemplo do que eu preguei domingo passado, foi uma mensagem expositiva. Falei de Paulo em Atenas e tal, para incentivar os irmãos, a encorajar os irmãos a continuarem pregando o Evangelho. Porque, diga-se de passagem, vamos ser honestos, irmãos, olhe para mim um segundo. Os crentes pregam hoje o Evangelho? Nós mudamos muito. Nós, precisamos de um avivamento. Precisamos. Então, dói o coração isso. A gente sente profundamente isso, né? E talvez, né, a gente tenha um culto como aquele de domingo, vontade de... Eu não sei, sabe? Eu acho que Paulo pegou no colarinho de Timóteo quando ele diz assim: conjuro-te diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra. Dá a impressão, Nascimento, que ele pega no colarinho de Timóteo assim: você vai jurar aqui que você vai pregar. A impressão que ele faz isso naquele conjuro-te. Enfim, mas nós estamos vivendo numa época assim, em que as pessoas... E aí Paulo fala 3 coisas, quer dizer, uma inserida em 3. Não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque tem gente que se envergonha. E o pior não é o que tem vergonha, o pior é aquele que é a vergonha. Em vez dele ser o Evangelho em carne, ele é a vergonha do Evangelho. A sua vida não condiz com o Evangelho. Então, tem 3 grupos ali. O que é a vergonha do Evangelho, o que tem vergonha do Evangelho e o que não se envergonha do Evangelho. Quando Paulo diz isso em Romanos 1:16, está inserido isso. E ele se diz assim: eu sou devedor a grego, a judeu, a tal, porque quando estiver em mim, quer dizer, aonde eu estiver, eu estou pregando o Evangelho. Então, por isso que ele chega em Atenas e vê aquela cidade eivadas de ídolos e não se contém, mas quando ele acha um altar ao Deus desconhecido, acho que aquilo provocou Paulo, vamos ser sinceros. Ele vê um altar ali ao Deus desconhecido, fala: não, esse aqui é o que eu vou pregar, né? Vocês estão vendo esse monte de Deus aí, ó? Esses que vocês estão vendo não é o que eu vou pregar. Aí ele, como diz, tangere lenho, né? Que é o latim. Bom, deixa para lá o latim, né? Nós estamos estudando, queridos, então, diferente de pregar. Eu confesso para os irmãos uma coisa: eu sou um estudante da Bíblia, estudante mesmo. Eu não brinco com Bíblia. Hoje, cedinho, eu precisei acudir minha filhinha, né? E por conta dessas viroses que vocês sabem que são próprias dessa época, aí o que acontece? A mãe para lá e eu peguei o carro, vamos lá. Fiquei no hospital até 3h, né? Aí tomou lá soro, tal, e aí eu, com a minha mente, aí eu achei até que as enfermeiras estavam pensando que eu era um cara de muita concentração, né? Porque eu estava assim, acho que elas ficaram pensando, nunca vi um homem acompanhar uma menina assim, né?
E eu estava ali, quietinho, pensando, meditando naquilo que eu estou falando aqui, né? Aí eu cheguei em casa e corri para concluir o que nós começamos a semana passada. Felipe, põe em tela aquele mapa. Nós estamos, queridos, estudando um assunto muito importante, que é as caminhadas, ou a caminhada de Israel no deserto. E por que nós estamos fazendo esse percurso? Irmãos, olha, eu vou ser sintético, eu vou sintetizar isso aqui em 2 frases. Tudo, absolutamente tudo, o que aconteceu com Israel nessa jornada, acontece conosco. É isso. Acontece conosco. Agora, deixa eu completar numa outra frase. Todo esse caminho de 38 anos, tá? Era para ser feito em 2, em menos que 2 até. Mas gastou-se 40 anos por causa de uma palavra: incredulidade. Eles não creram. Agora, vou a outra frase agora que mais tarde nós vamos ver aqui. Todo esse caminho, esse processo, esse desdobramento, era uma revelação de Deus para eu diria, a plenitude de todas as promessas de Deus à disposição deles, que é chamada Terra Prometida. Na Terra Prometida eles teriam tudo. Tudo. Porém, o maior de tudo não era a terra, não era se vestir, não era comer, não era fazer casa, não era plantar, não era colher. O maior de tudo isso era a chegada de Jesus Cristo. A terra era prometida porque Deus disse para Abraão que daria para o seu descendente, para que Jesus viesse ser revelado. Mas o que acontece? Mesmo na terra, eles foram idólatras. Nós vamos ver isso mais tarde. Eles invejaram as nações vizinhas, criando divindades. E Deus não se agradou disso. Pelo que a terra, ouçam isso, a terra os vomitou. E eles perderam a terra. Eles ficaram cativos 70 anos, depois que entraram. Desses 70 anos, quando eles voltaram, Deus simplesmente fez assim, ó. Ficou quieto. Por 400 anos, Deus não quis falar com eles. E de repente, em Belém, não mais a palavra falada, mas a palavra encarnada chega. Gálatas 4, versículo 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E veio para o que era seu. Tudo o que eles passaram de experiência, com água, com pão, com vida, Jesus diz assim: eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. Eles estavam caminhando, mas não entraram. E nós vamos estudar isso pormenorizadamente na carta aos Hebreus, no repouso de Deus. Então, queridos, o que eu estou passando para vocês é uma visão que Deus tem me dado. E eu posso dizer isso para vocês. Há uma coisa que nós aprendemos dentro de conhecimento bíblico, chamado todo para a parte e a parte para o todo. Eu explico isso. Uma coisa é você ver a Bíblia, um livro. Não sei que livro que você mais enxerga na Bíblia. Qual livro? A Bíblia tem 66 livros. Não sei qual o livro que você... Muito querido das pessoas é o Salmo, né? É o Salmo. Uma das coisas que mais dificulta as pessoas é sempre ver a Bíblia como um pedaço de um filé que você quer. Eu vou tirar só essa parte aqui. Tem crente que nasce e morre e só fica com o Salmo 23. Eu acho muito impressionante quando eu leio a biografia de George Miller. Leu 300 vezes a Bíblia. 200 vezes leu de joelho. Isso está no livro Os Heróis da Fé. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram se um crente chegar no céu e Deus perguntar assim, quantas vezes você leu a minha palavra? Nenhuma. O que você veio fazer aqui? Você não quer me ouvir. Deus e a Bíblia é a mesma coisa, irmãos. Deus e a palavra. O teu apreço para com a Bíblia mostra o teu apreço para com Deus. O teu desprezo com a Bíblia mostra o seu desprezo para com Deus. Deus não nos fala hoje a não ser pelo Espírito e pela palavra. E Deus, é isso que o escritor aos Hebreus vai falar. Havendo Deus outrora falado, Deus falou muito. E nesse deserto que nós estamos aí, Ele falou. Então nós temos o quê? Nós temos um material do Velho Testamento que nos orienta o caminho, as dificuldades, os problemas. Eles só viviam de montar e desmontar tendas, caminhar, ser peregrino. Sabiam que a vida era uma passagem, que eles tinham uma promessa, uma Canaã, um lugar. E como nós cantamos, junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti, de delícia, de gozo exalado. Enfim, nós estamos também caminhando. Somos caminhantes. Mas o nosso caminho hoje é diferente um pouco. Eles caminhavam com Moisés, nós caminhamos em Cristo. Eles precisavam daquela rocha, a rocha está conosco. E todo dia verte dela água, graça, alegria, paz. Nós temos a rocha ferida que é Cristo.
Tudo que Dante foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que nós também não erramos nos mesmos erros que eles erraram. E eles cometeram muitos erros. Então, tudo nos serve de advertência. E nós estamos ali, aqui embaixo, em Refidim, no 6, 7 e 8. Nós vamos entrar no Monte Sinai. E eu quero que de novo você abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 17, que é o texto que nós estamos usando esses dias para traduzirmos 3 lições de Massá e Meribá. E eu gostaria de mais uma vez ler com vocês, e eu pediria a gentileza que nós, reverenciando as Escrituras, fiquemos em pé, que diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então, estão a ponto de me apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Assente mais uma vez. Massá e Meribá. Nós estamos aqui, nesses lugares especiais de Deus. Eu falei aqui semana passada que para entender esse enredo textual é necessário traduzir essas palavras, Massá e Meribá. Massá significa testar, Meribá significa contender. Então, Massá é Deus que chama, Meribá é o povo que fala. Então, Massá é Deus provando, Meribá é o povo reclamando. Por isso, então, esse lugar ficou com esses 2 nomes. Massá, que é um verbo, né, que tem a ver com o ourives, que coloca lá no forno, no fogo, o ouro até ele ficar puro, né? Então, massá é provar, é testar, é colocar num lugar para haver, então, a prova. E Meribá é contender, é também um verbo que tem a ver com discutir. Deus testa o seu povo e o povo contesta. Deus testa e o povo contende, né? Então, qual é o problema? O problema é que às vezes nós não entendemos as provas. E porque não entendemos as provas, nós reclamamos. E porque não entendemos os testes, nós chiamos, nós achamos ruim. Nós então reclamamos. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui que Deus, o texto é claro em dizer que foi Deus que levou eles a Massá. Foi Deus que colocou eles naquele deserto para provar eles, porque Deus sabia que ali não tinha água. Então, há muitas situações assim que Deus também nos coloca em situações difíceis. E em situação difícil nós aprendemos algumas lições. E a primeira lição é essa: Deus ouve também murmuração. Ele não só ouve oração, ele ouve murmuração. Mas
ao que ele atende? Ele não atende às murmurações e nem atende aos murmuradores. Quem ele atende? Ele atende Moisés. Por quê? Porque Moisés foi o motivo deles reclamarem. Por que nos trouxeste aqui? Por que nós estamos aqui? E lembra que a semana passada, então, eu parafraseei, eu fiz uma correlação dessa pergunta. Por que estou aqui? Então, eu levei vocês a pensarem em José perguntando, por que ele estava dentro daquela masmorra? Por que eu estou aqui? Eu levei vocês a pensarem que quando ele, depois de ter já ido ao Egito, depois de ter já plantado, colhido tudo, que os seus irmãos vêm a ele por causa da fome, ele vê os seus irmãos e ao invés de ir lá e reclamar e dar-lhe umas, vamos dizer assim, dar-lhes umas espinafradas, não, ele não espinafrou os irmãos dele, quer dizer, não reclamou. Ele diz assim, vocês pensavam que ia me matar, mas Deus me mandou à frente para livrar vocês da morte. Então, é isso que nós devemos entender, que os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Até onde você consegue pensar? Até a lua? Até as estrelas, O maior milagre não foi o homem ter ido à lua. O maior milagre foi Deus ter descido do céu e Jesus ter vindo à terra. Esse foi o maior milagre. Deus, o pensamento de Deus é muitíssimamente mais elevado que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são muitíssimamente mais elevados que o nosso caminho. Então, quando você passar por dificuldade, procure não reclamar, procure refletir, procure analisar, procure orar ao Senhor e saber por que Deus está te levando a esse caminho. É isso que então acontece em Massá, em Meribá. Então, o que nós temos aí? Vamos colocar as divisões agora, Felipe? A primeira divisão aqui nós temos em Massá, então, um lugar de provações. Então, é a primeira questão aqui que nós entramos. Nós temos em Massá um lugar de provações. Então, nós encontramos que foi colocado ali pelo Senhor. Então, Deus leva. Então, vou ler de novo isso, para vocês prestarem atenção. E como diz a palavra do Senhor no versículo 1, 2 e 3, então diz assim que eles foram levados segundo a ordem do Senhor. Ou seja, você já pensou nisso? Que foi Deus quem os levou até ali, segundo a ordem do Senhor. Eles não ficaram ali à toa. Então, eu parei, meditando com vocês, lá em Coríntios, capítulo 10, versículo 13, é onde nós vamos prosseguir agora. 1 Coríntios, capítulo 10, e eu quero que vocês pensem muito, queridos, nisso aqui, olha, pensem muito. Eu acredito que muitos de vocês pensaram nesse versículo que eu percebi, que muita gente ficou pensando nesse versículo. Eu até percebi que alguém levou guardado esse versículo no coração, no capítulo 10 e o versículo 13 de 1 Coríntios, que diz assim, versículo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Deus não dá nenhum peso que você não possa levar. Deus sabe o que você precisa. O que está acontecendo com você é um processo de maturidade. Uma coisa é você administrar a vida com 10 anos, outra coisa com 20 anos. Então, à medida que você vai amadurecendo, você tem provas e vai aprendendo a desenvolver.
Então, o processo espiritual é uma ação pedagógica de Deus. Deus usa esse deserto pedagogicamente para ensiná-los. E assim são também conosco os muitos momentos difíceis da nossa vida. Lembre-se que eu parei com vocês também quando eles olharam aquele rapazinho cego de nascença, lá em João capítulo 9, que perguntaram: quem pecou? Esse ou seus pais? Por que ele está sofrendo? Porque ele pecou intrauterinamente? Ele pecou lá dentro do ventre? Quem pecou? Os seus pais? Não, querido, o sofrimento não se explica pelo karma, não se explica pelo espiritismo, não se explica não. O sofrimento é uma das teologias mais interessantes da Bíblia. Só Deus sabe por que nós sofremos. Só Deus sabe. O livro de Jó é um livro que nos dá exemplo disso. Jó morreu e não soube por que sofreu. Não soube. Não soube. Eu posso afirmar isso para vocês. Então, é um exemplo. Então, que a graça de Deus nos ajude, irmãos, a entender o sofrimento. Eu citei para você um terceiro caso, que é Deus que nos leva, é o caso de Paulo, que é o espinho na carne. Vamos pensar, espinho. Eu já penso aqueles espinhos de laranja, assim, enfiado mesmo na carne. Pensa isso. Se for aqui na altura da coxa, assim, deve doer, E é Deus. Deus disse assim: eu não vou tirar. E quem colocou? Deus. E o que ele disse? A minha graça te basta. Então, isso aí são esses lugares. É o lugar onde Deus nos coloca, Mas, agora nós vamos para o segundo ponto. Então, eu quero que você avance, porque o que é Massá e Meribá? Diga assim: Massá e Meribá é lugar de atendimento. Aqui agora que nós vamos meditar um pouco mais. Então, voltemos para o capítulo 17, lá de Êxodo. E vamos ver o versículo 5 agora. Diz assim: respondeu-lhe o Senhor, olhem bem isso, passa à frente do povo e tenha com você algumas autoridades de Israel. Tenha na mão com você a vara com que você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei aonde? À sua espera. Aonde? No alto da rocha do monte Horebe. Por que nós passamos por Meribá, por Massá? Porque Deus sabe que nós vamos sofrer, mas Ele também vai nos atender. Ele quer mostrar o seu atendimento, o seu poder. Ele diz assim: estarei à sua espera, Moisés. Pode vir, que eu vou estar lá. Eu estou lá. Ele não atende os murmuradores, ele atende quem ora. Por que Moisés é o líder? Porque Moisés se humilha e ora. Era manso. Ele ouve o clamor de Moisés e diz assim: vem aqui no Monte Horebe e eu estarei lá à sua espera. Essa é uma das lições mais lindas da Bíblia, meus irmãos, em todas as suas páginas, para todo cristão. Deus sempre está no meio das dificuldades. É o Salmo 46. O Salmo 46 tem um monte de versículo. Mas o único versículo que Deus fala é assim, aquietai e sabei que eu sou Deus. E o Salmo diz assim: Deus está no meio dela, da cidade. Alguém vai dizer: mas é fácil para Deus ficar lá no meio do deserto. Mas Ele não está lá como espectador.
Ele não está lá olhando só o teu sofrimento. Não. Ele está lá com remédio. Ele está lá com água. Ele está lá com pão. Ele está lá com graça. Ele estava lá para ouvir as orações de Moisés. Ele não deixou de caminhar. O povo murmurou, o povo reclamou. Deus chegou até a dizer: não vou mais andar com vocês. E Moisés orava: não, Senhor, se o Senhor não for, nós não vamos. Qual é o problema de muitas coisas na igreja? Muitas coisas acontecem para mal porque muita gente reclama. E a gente tem que se humilhar e orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, vamos ser honestos. Como dá vontade de falar mal do governo, né? Como dá vontade de falar mal do Brasil, né? Mas a Bíblia não fala para a gente falar mal. A Bíblia fala para nós nos humilhar e orarmos. Né? Não é fácil. Não é fácil. Aí o camarada vê lá 51 milhões em bolsa. Duvido. Bom, duvido nada não. Aqui está uma lição, queridos, que precisamos entender e guardar no coração. Diga isso comigo então. Deus não ouve a murmuradores. Deus ouve os que oram. O que está escrito? Clama a mim e responder-te-ei. O que interessa para Deus não são as queixas. O que interessa para Deus não são as caças às bruxas. Vamos achar os bruxos do Brasil. Não. O que interessa para Deus é o clamor. O que o povo faz? Reclama. Por isso é massá. Massá é a prova. Meribá é o quê? É o verbo que designa reclamação. Por que você nos trouxe aqui, Moisés? Para matar nós de sede? E lá vem Moisés a Deus orando: oh Deus, o povo está a ponto de me apedrejar. Eles vão me matar. Enquanto o povo extravasa o seu mau humor em cima de Moisés, Moisés abre o seu coração angustioso diante de Deus. Uma coisa é falar com mau humor, outra coisa é orar abrindo o coração. Se você estiver com mau humor, dobra o seu joelho e ora. Não vai descontar no cachorro. Não vai descontar na esposa. Não vai descontar, não. Vai lá orar. Não é murmuração que Deus quer ouvir. Deus quer ouvir oração. Ele quer ouvir o clamor, a oração. Então, podemos deduzir disso o seguinte: quem murmura não é atendido. Deus não ouve a murmuração. Ele ouve a oração de Moisés. E ele queixa. Moisés não resmunga. Moisés ora. Moisés busca. Sabe? Deus sempre marca um encontro com a gente quando a gente ora. E no caso aqui com Moisés, ele marca até a topografia. Vai lá no alto do monte. Olha para onde Moisés já está caminhando. Vai lá no alto do monte. Ele diz isso ali, no versículo 5. Passe à frente do povo,
leve com vocês alguma autoridade de Israel, tenha a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera onde? No alto da rocha. Muitas vezes quem reclama só olha para o chão. Quem reclama não ora, sabe por quê? Diz que o porco só é porco porque ele só fica olhando para o chão. E diz que o porco, se ele tentar olhar para cima, a orelha cai em cima dos olhos dele. Nenhum animal, você nunca vai ver um macaco, um gato fazendo isso aqui, ó. O único ser que olha para cima é o homem. O único ser que faz isso é o ser humano. Nenhum animal olha para cima. E Deus marca um lugar para ele, como se dizendo assim: esse povo só está olhando para baixo, só está chutando calango no deserto, só está vendo lagartixa no deserto, só está vendo o deserto. Vem para cá, Moisés, que eu vou mostrar a minha glória para você. Vou mostrar o meu rosto para você. O lugar mais alto é o lugar da oração. Por que a Bíblia diz assim, no Salmo 121, eleva os meus olhos para os... De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Meus queridos irmãos, veja que isso é muito significativo. Deus sempre quer marcar um lugar de encontro com a gente. E esse lugar de encontro é o lugar de atendimento. Ainda não, volte atrás que eu estou ainda no atendimento. Tá? É o lugar onde ele vai atender, onde ele vai ouvir. Pense bem, Deus estava ali, ó, marcando um encontro. O que é interessante é que Deus não marca um encontro no jardim. Por quê? No jardim a gente se distrai. No jardim tem passarinho, no jardim tem flores, no jardim tem orquídeas. Ele marca o encontro no alto do monte, na oração. Massá e Meribá, irmãos, não é lugar de abandono. Deus não quer deixar nós sofrendo os nossos problemas. Ele sempre quer que você abra a porta do seu quarto, entre dentro, feche a porta atrás de si, ore ao teu Pai que está em oculto e Ele te ouvirá. É isso que Deus quer. Massá, em primeiro lugar, em Meribá, é lugar de provação. Segundo lugar, é lugar de atendimento. Então vamos para o terceiro lugar. É lugar de provisão. Por quê? Olha agora então no versículo 6. Vamos ao versículo 6. Ele diz assim, ó: eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha. Ah, meus queridos. Moisés, o que o povo quer? Água, Deus. Então, vai lá, bata na rocha e você vai encontrar água para beber. Bem, esse é um método muito estranho. Qualquer pessoa que quer encontrar água usa o método de escavação. Vamos cavar e vamos encontrar água. Eu não conheço nenhum método de bater numa rocha e sair água. É aqui que tem uma lição muito interessante. Deus é um escavador que não segue lá as nossas técnicas. Deus não precisa dos nossos métodos. Jesus, ele foi o ser mais diferente que eu já vi.
Ele tinha métodos bizarros. Jesus, uma certa vez, fez assim, ó, cuspiu no chão, fez barro. Olha que método bizarro. Fez lodo, esfregou no olho do cego e disse: vá, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi lá, lavou e voltou enxergando. Deus é diferentão, né? Hoje eu ouvi isso da boca da minha filhinha Evelyn, quando eu estava conversando isso. Ela falou: pai, Deus é... Porque eu fiquei conversando com ela, né? Estamos lá no hospital e eu estou cheio da palavra aqui e comecei a ministrar para minha filhinha, né? Ela falou assim: pai, Deus é diferentão, né? Falei: pois é. Olha aqui o que Deus está fazendo. Trouxe nós aqui para nós conversar, né, mais um pouquinho. Né? Deus, irmãos, Ele tem uma técnica própria. Não tente enquadrar Deus dentro das suas expectativas. Não pense que Deus se enquadra dentro dos nossos métodos. Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. Ele usa pessoas conforme a pessoa é. A rocha está na tua vida. O Senhor toca em você e rios de água viva saem de dentro de você. Que coisa interessante. Quando a gente ora, e eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Uma coisa, eu sei muito bem disso, é eu vim pregar sem orar. Outra coisa, quem sabe aqui, quando você vai cantar, quando você vai pregar, quando você vai ministrar, uma coisa é você ir trabalhar sem orar. Outra coisa, depois que você vai para a rocha, é tocado, Deus te abençoa, você vai trabalhar mais contente, você vai trabalhar mais abençoado. É diferente ou não é quando a gente ora, meus irmãos? É diferente. Deus, irmãos, Ele quer isso. Ele quer que nós busquemos. Aqui está uma questão. O que vocês querem? E eles dizem: água. Queremos água. Então vá e toca na rocha. Deus não diz assim: vá e pegue uma picareta e começa a cavar. Deus não diz assim: pega uma britadeira e fique lá batendo na rocha com a britadeira. Não. Toca. Toca na rocha. Qual é o método? É o mesmo, Moisés. O que você tem na tua mão? Eu ainda estou aqui com aquela vara. É o mesmo, Moisés. Lá de trás, você lembra onde começou essa história dessa vara? Lá atrás. E lá atrás é mais ou menos aonde nós estamos agora. Horebe, Sinai. O que você tinha na mão, Moisés? Uma vara. É essa vara, Moisés. O que era a vara para Moisés? Era o ministério de Moisés. Era o ministério de Moisés. Com a vara, queridos, ele tocava no chão, enchia de piolho. Com a vara, ele trocava na água, virava sangue. Com a vara, foi com a vara que ele jogava no chão, virava uma cobra. Aí vem James e Jambres, os dois magos de Faraó. E também, só que as cobras que saíram das varas de James e Jambres foram engolidas pela cobra que Moisés ali. Aí o que Moisés faz? Pega na cauda da cobra e vira a vara de novo. Essa vara estava com Moisés.
Essa vara era o ministério de Moisés. Era com ela que Deus usou para ele se servir em tocar na rocha. Olha aí o versículo 6. Eu estarei na sua espera. Bata na rocha e dela sairá água. Leve com você a autoridade. No versículo 5. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, que ele tocou e virou sangue. Vai lá. Você lembra, Moisés, que você tem uma vara? Você lembra, meu irmão, que um dia você foi chamado? E que você também tem algo na tua vida que Deus faz milagre? Cada um de vocês aqui tem alguma coisa que Deus confiou na mão de vocês. Cada um que está aqui, Deus confiou alguma coisa na mão de vocês. E é isso que Deus confiou na mão de vocês que Ele faz milagre. Deus confiou uma família na mão de tua mão? Deus confia sempre algo na nossa mão. Séculos mais tarde, irmãos, Israel vai viver essa mesma situação. Eles estão escravos agora na Babilônia, depois que eles já entraram nessa terra, na Babilônia. Deus vai usar uma outra pessoa agora, uma outra vara. Abra comigo, Isaías capítulo 40. E você vai ver que tem um homem que aparece em Isaías 40 chamado Ciro. Ciro é agora a vara de Deus. É isso que Isaías diz. Ciro é meu servo. Ciro é meu Messias. Ciro é meu. Se você quiser, não dá para nós lermos tudo, mas seria do 40 até o 44, obviamente nós não vamos ler isso tudo, mas vamos ao último versículo que encerra Ciro, que é 44 e 28. Quem Deus vai usar para abrir agora tudo, as portas? É Ciro. Que diz aí no versículo 28, que diz acerca de Ciro, ele é meu pastor. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem era Ciro? Um pagão. De novo Deus não precisando de nenhum método de ninguém. Vou usar um pagão. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Olha o método de Deus com Balaão. Balaão pega a jumentinha dele, vou amaldiçoar o povo para ganhar dinheiro de Balaque. O que a jumentinha faz? Vira para Balaão. Ei, rapaz, por que você está me batendo? Toda a vida levei você. Já imaginou um jumento começar a falar com uma pessoa? Deus é muito louco. As loucuras de Deus é fora do comum. Eu fico pensando, um jumentinho, batendo um papo. Por que você está... Agora aqui Deus... E tem irmãos assim, se Deus usou um jumento, não pode usar você também? Deus me livre de falar isso, né? Vocês são mais importantes que... Mas agora que Deus está usando o Ciro, um pagão. Porque Deus, Ele não é medido por nós, irmãos. Deus tem os seus caminhos. E note bem você que Ele usa esse pagão. Por quê? Vai ser a vara. Por que Deus tinha que só sair a água com a vara? O que Deus tinha que só abrir de novo o cativeiro por intermédio de Ciro? Porque Deus é assim. Deus vai tirar agora o seu povo dessa terra estranha. Um comentarista, ao comentar que Deus fez ao tirar o povo do cativeiro, ele fez o seguinte título: Ele fez de novo.
Irmãos, Deus é mestre em fazer as coisas começar de novo. O João Alexandre tem uma música que diz assim: te vejo poeta. Ele diz: quando Deus faz nascer o dia. Eu acho lindo acordar cedo e ver o sol surgir. E acho lindo o sol se pôr. Cada dia Deus pinta uma tela diferente. Deus é poeta. Deus gosta de começar as coisas. O que acontece? Eles vão voltar de novo. Vocês erraram, vocês caminharam tudo errado, entrou na terra, foi vomitado. Eu vou trazer vocês de volta. Vou socorrer vocês de novo. Só que o que acontece? Quando eles voltam para a terra, meus irmãos, eles voltam porque agora eles iriam receber a verdadeira água. E é aqui que eu quero fechar o pensamento desses 3 itens. Voltem ali, por favor, nos itens. O que é Massá e Meribá? Massá e Meribá, primeiro é lugar de provação, segundo de atendimento, terceiro de provisão. Quando eles voltassem, Deus ia prover o melhor para eles. E o melhor para eles, irmãos, era a água. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue sobreviver no deserto sem água. Ninguém consegue. Eu queria chamar a tua atenção antes para Agar. Qual é o problema do mistério de Deus? Preste atenção, você vai aprender uma grande lição aqui agora. Veja Gênesis 21, versículo 14 a 19 agora. É outra pessoa que está no deserto, é uma escrava, Agar. Ela está lá para morrer, e o filho dela vai morrer. E ela quis morrer antes do filho morrer. Essa mulher era a escrava de Abraão. E antes do filho dela morrer, leia comigo Gênesis 21, versículo 14, diz assim, 21 e 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio de água e entregou a Agar. E tendo colocado o ombro dela, despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Quer dizer, eu quero morrer primeiro. Sentado ali, perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. Outra coisa que Deus ouve aqui, Deus ouve criança. E o que é interessante é que ele ouviu o choro da criança. Deus ouviu o choro da criança. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você deixou, levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Olha agora aqui o que diz. Então, Deus abriu os olhos e ela viu o quê? Uma fonte. Prestar atenção nisso? Que Deus fez surgir uma fonte. Deus fez brotar água onde não havia água. Esse é o teu Deus quando você ora.
Esse é o teu Deus quando você busca. Deus faz aparecer coisa que não existe. Esse é o Deus de Abraão. Estão sendo estudado agora, irmão, muitíssimamente, chamando física quântica. A física quântica está acreditando que as nossas palavras têm condições até de realizar coisas. Porque a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Deus fala luz e houve luz. Como é que essa água foi aparecer ali? Porque Deus não precisa de métodos. Deus faz milagre. E a Bíblia diz que ela abriu os olhos e viu. Preste atenção. A água já estava lá? Já. Mas ela não estava vendo. Como ela não estava vendo? Porque quando você está em luta, problema, você não consegue enxergar muitas coisas. E você quer ver, você não conseguir enxergar quando você está com problema financeiro. Você não acha solução para as tuas contas e fica. Para! Vai orar um pouquinho. É essa lição do deserto. Eu sou Deus que faço maravilhas, eu vou te vestir, eu vou te calçar, eu vou te abençoar, a tua casa, a tua vida, a tua história, porque eu sou Deus, e aquietai e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado. Irmãos, nós passamos por deserto, e o socorro às vezes está ali pertinho. Quantos acreditam que o socorro de Deus está perto? Nós estamos orando esses dias, oração bem intensificada, irmãos. Nós sabemos que o milagre de Deus, ele está entre nós, queridos. Entre nós. Às vezes nós não vemos e reclamamos. Queremos achar alguém com que culpar, né? É o governo. Ontem eu recebi um irmão aqui, ele falou até uma palavra que eu fiquei pensando, ele falou, eu não conheço a palavra crise. Eu falei, fala sério, irmão. Não. Ele falou, olha, eu abri essa empresa, falou, foi um monte fechando. Cada empresa que se fecha é mais trabalho que vem para mim. Não adianta perguntar qual o segredo. É Deus, irmãos. É Deus. Eu não vou citar o nome. Veio a ponta da língua para citar, mas não vou citar o nome. Eu fiquei pensando. Deus, ele é maravilhoso, né? É isso, queridos. Mas tudo isso que eu falei aqui, de água, de milagre, de deserto, está circunscrito no Velho Testamento. Agora, como está escrito isso no Novo Testamento? Vamos agora a alguns textos para nós encerrarmos. João capítulo 4, versículo 13 e 14, e João 7, 37 e 38. João 4, 13 e 14. Essa é uma questão agora do Novo Testamento. Jesus é que fala de água. Jesus respondeu, isso é para a mulher samaritana, quem beber dessa água tornará a ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte, água a jorrar para a vida eterna. João 7, 37 e 38. No último dia, o mais importante dia da festa, Jesus se colocou em pé e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim,
como diz as Escrituras, rios de água viva brotarão do seu ventre e do seu interior fluirão água viva. Muita gente hoje, irmãos, com sede, está no deserto. Mas sede do quê? Sede de Deus. Sede de paz. Sede de vida significativa. Quanta gente querendo morrer. Até agora estão criando o Setembro Amarelo. Né? Por quê? Muita taxa de suicídio está grande. Gente vivendo sem sentido, gente vivendo sem nexo, gente vivendo sem alegria. Quanta gente querendo se suicidar. Quanta sede que as pessoas têm, sede de sentido da vida. E nós estamos aqui, queridos. A igreja está aqui com a rocha junto dela. Aonde você estiver, querido, você que creu em Jesus, abra sua boquinha e sacia a sede dos sedentos da terra. A rocha está com você, a água está com você, a palavra está com você, o Espírito está em você, Deus está em você. Os sedentos estão aí, mas a água está dentro de nós. Quem crê em mim, disse Jesus, rios de água viva, o quê? Fluirão de dentro. Tem muita gente em Maçá e Meribá, só reclamando, situação terrível, que coisa terrível. E a rocha está bem ali, ó. É só ir orar. É só lembrar o que Deus te colocou na tua mão. A tua fé. Toque na rocha. Quantas pessoas sedentas, né? Toque na rocha. Fiquei pensando nisso hoje. A rocha está aqui dentro, queridos. A palavra de Deus está aqui dentro de nós. Vocês estão pensando que isso aqui está saindo do quê? Isso aqui é Deus falando conosco. Quantos acreditam que estão bebendo da água viva nessa noite? Água viva é a palavra de Deus. Jesus estava lá e ele disse assim, quem crê em mim? Olha lá, ele está lá. Vem tocar em mim. Todo mundo lá. Ele está lá, vem tocar em mim. E rios vão sair. Fluirá como rio, como chuva descerá. É assim, né? O Espírito do Senhor. Sabe, meus queridos irmãos, vamos terminar de novo agora com Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e eu encerro agora. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, eu vou pegar esse episódio aqui, é Paulo agora. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 1 Coríntios 10 e 4 diz assim, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebia da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era quem? Era Cristo, queridos. Cristo estava lá. Cristo estava andando com eles. A rocha foi ferida por Moisés. Jesus também foi ferido. E lá na cruz, não só saiu sangue e água. No Calvário verteu a vida que hoje nos traz a paz. Se hoje você tem sentido, se hoje você se alegra, se hoje você tem paz, se hoje você tem segurança, sabe por que você tem segurança? É porque Jesus, todo dia, dá água da sua graça para você.
Todo dia você pode chegar nessa rocha. Não precisa ter festa, não precisa não. Qualquer momento você pode chegar perto de Cristo, aleluia, e beber da sua graça, e beber da sua fonte, e beber da sua misericórdia. Por isso, Massá e Meribá é o lugar da provisão, é o lugar onde Deus sempre nos acompanha e não nos deixa sozinho. Está difícil? Clame ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Tem muita gente com sede nesse mundo. Tem muita gente. Sem sentido, sem paz. Pergunte ali para o Nadai, com o que ele se depara. Nadai me contou de uma casa que vai adolescentes, cerca de 500 por aí, né, Nadai? 600, fiquei pensando. Falei, onde é isso? A gente não sabe. Estão lá, ó, buscando no funk, querendo beber alguma coisa. O Nadai disse assim para mim, que encontrou um homem desviado lá, né, Nadai? Mostrando a carteirinha de obreiro, lá no funk. Quanta gente, a rocha está ali, ó. Cristo está ali. Cristo está aqui, meus irmãos. Cristo está na tua casa. Cristo está na tua vida. Não deixe de orar. Não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de beber. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Que maravilha, né? Eu quero fluir dessa fonte. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, queridos? Se você recebe essa palavra nessa noite, diga graças a Deus. Se você recebe essa palavra nessa noite, diga assim: eu nunca quero passar sede, porque Jesus tem tudo o que eu preciso para a minha vida, para a minha casa, para a minha saúde, para tudo em que eu necessitar. Eu creio no poder do Senhor Jesus. Se você crê, ore agora comigo em nome de Jesus. Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, porque passamos por lutas, por provações, por situações difíceis, Senhor, em que muitas vezes nós reclamamos, mas nós não queremos mais reclamar, nós queremos orar, nós queremos nos humilhar. Abashui kenebria, raibeshui kedereba, lasei onembrai. Aleluia. Nós queremos, ó Deus, a cada dia olhar para essa rocha, olhar para o Senhor, porque foi o Senhor que disse: olhai para mim, vós todos os sedentos da terra. Ó Senhor, nós queremos o Senhor, nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos a misericórdia do Senhor, mas nós queremos mais é o Senhor. O Senhor é que sacia a nossa sede, o Senhor é que nos dá força. Se o Senhor vier conosco, nós atravessaremos esse deserto, nós passaremos as dificuldades. Ó Deus, mesmo que o Brasil viva nessa crise de corrupção, nós estamos olhando para o Senhor, nós não estamos olhando, Senhor, para a vergonha desse país, nós estamos olhando para o teu reino, para o teu governo, para o teu comando. O Senhor tem métodos extraordinários de nos fazer prosperar no meio das dificuldades. Assim, Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa cada família, abençoa, Senhor, a tua igreja. Eu rogo sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada um de nós e juntos digamos amém. Vão em paz.
Tenham todos um bom descanso. Que o Senhor te ajude, te dê graça e sempre faça jorrar água dessa fonte maravilhosa que é Cristo na tua vida.